E a você, te prepara. Te prepara que Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Aleluia. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Abacuque, no capítulo 2, versículo 1. Abacuque 2, nós leremos do 1 ao 4, na versão Ara. Eu vou ler para você, em seguida eu vou trazer um contexto histórico, uma explicação, e a gente vai trazer aquilo que Deus quer te comunicar nessa noite, amém? E vai dizer assim, versículo 1: Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse. Então você vê o primeiro versículo, ele está dizendo: eu vou me colocar na torre de vigia e vou esperar a resposta de Deus à queixa que eu fiz para ele. Versículo 2 já mudou a situação. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aqui é interessante que ele diz: se tardar, espera, porque não vai tardar. Ou seja, às vezes tarda na visão da gente, mas Deus nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Versículo 4: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Diga: o justo viverá pela fé. Então aqui eu quero trazer agora um contexto para você, histórico, uma explicação do que estava acontecendo aqui. Abacuque é um livro pequeno, né, do Antigo Testamento, mas que carrega uma riqueza muito grande. São poucos capítulos. Abacuque, a palavra, o nome de Abacuque só aparece na Bíblia 2 vezes, e é no próprio livro dele, no primeiro capítulo e no terceiro capítulo aparece o nome Abacuque. Abacuque provavelmente ele era um levita. Levita, para quem não sabe do contexto, levita não é quem canta e toca. Às vezes a gente tem um entendimento que aquele que canta na igreja ou toca na igreja é um levita. Na verdade, levita é quem fazia parte da tribo de Levi. Israel era dividido em 12 tribos, dentre elas a tribo de Levi. Então, levita era quem fazia parte dessa tribo e era encarregado da adoração no templo. Então, eram pessoas que tinham uma dedicação à palavra, tinham uma dedicação ao Senhor, uma dedicação ao louvor, uma dedicação à música, e é o caso, provavelmente, pela história, se entende isso, que no capítulo 3, inclusive, Abacuque escreveu um louvor a Deus e ele menciona como deve ser cantado, com voz e instrumento de corda. Então, pelo contexto, a gente entende que ele era alguém da tribo de Levi, encarregado da adoração. Mas o que aconteceu aqui? Aqui, Abacuque, ele vai questionar Deus, porque tanta coisa está acontecendo. Porque tantos males estão acontecendo. Porque tantos problemas estão acontecendo dentro do povo, que era um povo adorador, que era um povo que servia ao Senhor, mas um povo que muitas vezes se afastou do Senhor. E ele conhecia as histórias. O povo, daquelas tribos, o povo de Israel, crescia ouvindo falar de todas as intervenções que Deus havia feito ao longo da história. Aqui já havia passado Abraão, já havia passado Isaac, já havia passado Jacó, já havia passado José, já havia passado aquele tempo no Egito, já havia passado aquele tempo que Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida, que durou 40 anos por meio do deserto, onde Deus sustentou, onde Deus alimentou, onde Deus protegeu do frio à noite, onde Deus protegeu do calor durante o dia, onde Deus fazia cair a comida do céu todos os dias, onde a roupa crescia junto com o corpo e não se desgastava durante 40 anos. Depois o povo ouviu falar do Deus que abriu o mar vermelho através de Moisés para o povo passar a pés enxutos. Ao chegar do outro lado, ao entrar na terra prometida, a estar perto de entrar,
ouviram falar da história quando Josué, depois da morte de Moisés, Josué passou pelo rio e quando tocou os pés daqueles que carregavam a arca, que simbolizava a presença de Deus, ao tocar no rio, o rio parou e secou de um lado e eles passaram a pés enxutos também pelo rio. O povo que ouviu as histórias de quando o povo hebreu chegou diante de Jericó, com muralhas enormes, cercando, protegendo aquela terra. E Deus deu uma palavra, olha, circulem essa terra durante 7 dias. No 7º dia, deem 7 voltas, depois deem um grito, e vocês vão ver o que eu vou fazer. E eles fizeram isso e aquelas muralhas caíram. Você já viu alguma muralha cair com um grito? Mas aquele povo viu. Aquele povo ouviu essas histórias. Aquele povo viu Deus trabalhando em toda a sua história. Mas quando a gente vai ver toda a história do povo hebreu, a gente vai ver que por muitos momentos, eles viram intervenções de Deus. Em um momento depois, eles esqueciam das intervenções que Deus tinha feito e começavam a adorar outros deuses. A gente vai ver que teve a época dos juízes, teve a época dos reis, você seguindo o Antigo Testamento. Juízes, você vai ver reis. Quando o povo pediu para Samuel, que era um juiz, que era um profeta, que eles também queriam um rei, assim como as outras nações tinham um rei. Então pediram um rei, Deus deu um rei para eles, Saul. Depois de Saul veio Davi. Depois de Davi veio Salomão. Depois de Salomão, o seu filho Roboão. Mas Roboão foi muito duro nos impostos, muito duro com o povo, assim como Salomão estava sendo no final do seu reinado. E é interessante que Saul foi levantado por Deus para ser rei, porque o povo pediu um rei. Mas foi Deus que escolheu Saul. Mas Saul errou, Saul desobedeceu ao Senhor, e o próprio Deus que havia levantado Saul o rejeitou e levantou Davi. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um verdadeiro adorador. Em toda a sua história, Davi não vinha de uma descendência real. Davi era de uma família humilde, de uma família sem pretensões, de uma família sem grande treinamento de liderança. Davi cuidava das ovelhas do pai. E nessas histórias onde Davi estava, onde ninguém estava vendo, fazendo o que ninguém estava contemplando, mas ele estava sendo fiel ao seu pai, que o ordenou a cuidar das ovelhas. E veio um leão tentar arrebatar uma das suas ovelhas, Davi matou o leão. Você sabe que um leão é gigante e para matar uma pessoa é muito fácil. Mas através da força do Senhor, Davi matou um leão. Veio um urso, Davi matou o urso. Davi era fiel a Deus naquilo ali, então Davi foi levantado para o reinado. Depois de Davi veio Salomão. No período do reinado de Salomão, houve a construção do templo, que Deus já havia prometido na época de Davi. Mas como Davi participou de muitas guerras e matou muita gente, Deus disse, não, na tua mão não. Tem muito sangue aí, deixa vir teu filho, que aí ele vai construir. Salomão veio construir um templo de adoração ao Senhor, recebeu uma sabedoria que nenhum outro recebeu. Porém, no meio do caminho, Salomão começou a perder a visão que Deus deu para ele. Salomão começou a perder o propósito que Deus tinha levantado ele como rei, para julgar o povo com integridade, com imparcialidade, para adorar somente a Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, a gente não vai ler, mas Deus dá instruções a quem fosse levantado como rei, de que não multiplicasse sua quantidade de cavalos. A quantidade de cavalos denotava a capacidade militar. Se eles multiplicassem a capacidade militar, eles iam passar a confiar na força do próprio braço e não em Deus. E era isso que Deus não queria. Disse, não multiplica a tua capacidade militar. Não multiplica a quantidade de mulheres que você vai ter. Porque os casamentos, muitas vezes, eles se uniam e começavam a adorar os deuses das suas mulheres também. Então, para isso não acontecer, Deus disse, não faça isso. Nem multiplique a sua quantidade de ouro e de prata, para não confiar na força dos seus recursos. Mas Salomão, ele perdeu a visão e ele multiplicou a quantidade de mulheres, teve cerca de 1000 mulheres, multiplicou a quantidade de cavalos, 1000 mulheres, meu Deus do céu, misericórdia, imagina 1000 TPM juntas. É porque mulher ela tem uma tendência ao seu ciclo menstrual, ele se adequar às mulheres com quem ela convive, né? Então, as mulheres, muita gente convivendo junto, começa a ter TPM junto. Eita glória! Haja chocolate, né, meu amor? Não, você não ia estar no meio, de jeito nenhum. Eu estou dizendo assim, haja chocolate para elas, entendeu? Aleluia. Eu estou dizendo para elas, viu, amor? É para elas, viu?
Então, Salomão, ele multiplicou dinheiro, ele multiplicou cavalos, ele multiplicou mulheres. Ele fez tudo que Deus disse que ele não deveria fazer. E ele começou a perder o foco da adoração a Deus. Começou a levantar altares para outros deuses no meio do caminho. E isso trouxe muitos problemas para ele, para sua casa e para Israel. Quando veio o filho dele, Roboão, Roboão já não foi ensinado na palavra como Salomão foi. Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, ensinou a Salomão da forma correta. Mas Salomão se desviou do caminho e já não ensinou a Roboão da mesma forma. Então Roboão, ele fugiu completamente da linha. Ele adorou outros deuses, ele levantou outros altares, ele foi muito duro. Salomão, no final, foi duro. Quando Roboão assumiu, ele foi se aconselhar com os sábios antigos. O que é que eu faço? Ele disse, olha, o teu pai pesou muito a mão nos impostos no período final. Alivia um pouquinho. Ele disse, a largura das costas do meu pai vai ser a largura do meu dedo. O que ele fez vai ser pequeno dentro do que eu vou fazer. E ele começou a pesar ainda mais. O povo se rebelou, levantou um outro rei, que era um dos líderes do exército, Jeroboão, e houve uma divisão nas tribos. Eram 12 tribos, 10 tribos ficaram ao norte, 2 tribos ficaram ao sul, Roboão liderando uma, Jeroboão liderando a outra. E esse tempo foi passando, reis foram morrendo, outros reis foram nascendo. Ao norte, as pessoas meio que se esqueceram completamente de Deus. Nenhum rei levou em consideração o que Deus havia feito. No sul, teve reis bons, teve reis adoradores e teve reis ruins. Nesse tempo de Abacuque que a gente leu, estava num reinado onde as pessoas tinham esquecido de Deus. O norte já havia sido dominado pelo Império Sírio, havia sido dominado, e o sul ainda não, mas estava prestes a acontecer. Então, Abacuque vai e ora ao Senhor. Senhor, como é que a gente vai fazer? Por que isso tudo está acontecendo? Porque eu me lembro das histórias do Senhor. E por que o Senhor não interveio ainda? O que é que aconteceu? Aí ele vai, por-me-ei na torre de vigília. Eu orei, eu clamei ao Senhor, agora eu vou esperar a resposta do Senhor. E então o Senhor respondeu para ele. E essa parte que o Senhor diz, olha, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essa declaração ela é tão importante que no Novo Testamento ela é repetida 3 vezes. Então por 4 vezes na Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Na continuação, a gente não vai ler, mas você vai ver que Deus, ele vai dizer para Abacuque, olha, eu estou suscitando os caldeus, que era o povo da Babilônia, e eles vão vir contra vocês, e vão acabar com tudo isso. Mas depois eu vou levantar um outro povo para destruir eles. Aí Abacuque diz, Senhor, como é que o Senhor vai usar os perversos para julgar o teu povo? Aí quando a gente vai para o estudo do Antigo Testamento, a gente vai entender que muitas vezes o que é dito como algo causado por Deus, na verdade foi algo apenas permitido, que não era a vontade dele, mas ele permitiu por causa da desobediência do povo. Então muitos problemas que nós enfrentamos até hoje em dia não são vontade de Deus, mas por causa da desobediência do povo, por causa de escolhas erradas, coisas ruins se levantam. Mas quando a gente clama ao Senhor, o Senhor vem no nosso socorro. E ele fala sobre o rei da Babilônia, que posteriormente a gente consegue ver em Daniel, quando a Babilônia levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que tem aquela história da fornalha acesa, e 3 homens foram jogados lá dentro, mas o rei via 4 andando lá soltos, e um deles parecia como o filho dos deuses, que era o próprio Deus andando com ele. Tudo isso aconteceu depois dessa passagem de Abacuque, quando Deus levantou, quando a Babilônia dominou, e depois Deus levantou alguém para vencer a Babilônia. Ele está dizendo, eis o soberbo, como o rei da Babilônia. Eis quem se levanta contra o meu povo. A sua alma não é reta nele. Você pode ver hoje injustiça, mas o meu justo, ele vai viver pela fé. Independente do que acontece lá fora, independente dos problemas que acontecem lá fora, independente da iniquidade que esteja lá fora, independente do que pareça que eu perdi o controle, que pareça que eu não estou mais no trono, eu continuo no trono. E o justo, aquele que confia em mim, ele vai viver através dessa confiança em mim. O justo, ele vai viver pela fé. Ei, você não precisa temer o mal. Ei, você não precisa temer a crise. Ei, você não precisa temer a 3ª Guerra Mundial, porque você é guardado pelo Senhor. Você é protegido pelo Senhor. A boa mão do Senhor está sobre a tua vida e nenhum mal vai atingir você. A gente vê aqui Abacuque num desespero. Como quem diz, Senhor, eu estou acostumado a ouvir falar das tuas intervenções, e cadê as tuas intervenções?
Ei, mas deixa eu dizer para você, quando o povo dele o chama pelo seu nome, quando o povo dele está disposto a orar, a se humilhar, a se derramar na sua presença, ei, o Deus forte e todo-poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, ele se levanta em nosso favor. Deus não perdeu o controle. Quando a gente olha para a política no Brasil, parece que ele perdeu o controle. Quando a gente olha para os noticiários, parece que Deus perdeu o controle. Parece que Deus caiu do trono. E sabe o que a gente é tendencioso a fazer diante disso? A colocar a nossa confiança em alguém que se levanta com capacidade de resolver um problema. Há um tempo, existiu um juiz no Brasil que está em um tribunal muito alto e ele começou a ser injusto com muita gente. E aí um presidente de uma grande nação se levantou contra ele e trouxe uma punição financeira para ele. Aí muito crente, muita gente, muito brasileiro disse, agora vai, agora resolve, agora a pressão vem externa contra ele, agora ele vai recuar e ele vai passar a ser justo com aqueles que ele injustiçou. Aí passa um tempo, alguém intercede e fala com esse outro presidente, ele vai e tira as sanções. Presidente Trump, no caso. Tira as sanções contra esse ministro. Aí o povo que estava começando a ficar animado, porque agora vai ter justiça, aí disse, oxi, deu errado. Eu pensei que agora ia, aí vem uma denúncia de alguém. Não, denunciou e agora vai, agora ele cai, agora as injustiças acabam. Aí começa a repercutir, daqui a pouco ele manda prender quem falou mal dele, manda investigar, coloca no inquérito e tudo, e cala a boca de todo mundo, e prende todo mundo. Aí diz, rapaz, deu errado de novo. Eu pensei que agora, sabe qual é o problema? É porque às vezes a gente deixa a notícia ruim abater a gente, e a gente deixa uma notícia boa que não tem a ver com a palavra animar a gente. Ei, não é a notícia ruim de lá de fora que vai me desanimar, nem a notícia boa lá de fora que vai me animar. O que vai me animar é o que está escrito na palavra e ela não muda. Deus não perdeu o controle. Mais recentemente começou de novo, eu não sei no que é que vai dar. Mas eu sei que o caso agora caiu na mão de um ministro que é pastor. Terrivelmente, definido como terrivelmente evangélico. Caiu na mão dele e até o momento, ao que parece, ele está julgando com retidão. Ele está dizendo, não importa quem é, não importa se é daqui da corte, não importa se é amigo do presidente, se é amigo de ministro, não importa quem é. Eu vou investigar todo mundo. Aí o povo está tudo correndo. Sabe quando abre aquele bueiro que as baratas saem? Parece que está tudo... Eita, parece que agora está tudo dando errado. Ei, mas eu continuo animado na palavra, porque eu vivo pela fé, o povo de Deus vive pela fé. Aí se levanta a guerra na Ucrânia, 4 anos já, Rússia e Ucrânia. Isso aí a Rússia vai vencer em 2 semanas. Eu mesmo pensei isso. A Rússia, a Ucrânia desse tamanho, a Rússia, em 2 semanas acabou, 4 anos. Não tem nem sinal de que está perto de acabar. Aí crise de novo, guerra, crise. Aí agora, Estados Unidos e Israel se juntam para atacar o Irã. O Irã tem um bocado de terrorista lá. Tem outros países que têm terrorista. No norte de Israel tem o Líbano, que também ataca Israel. Aí o Líbano aproveitou, disse, pronto, estão atacando Israel, vamos aproveitar e vamos atacar também. Aí Israel começou a atacar o Líbano. E guerra na Ucrânia, aí, guerra no Irã. Aí o Irã começou a atacar os outros países no Oriente Médio, onde os Estados Unidos têm base militar. Aí atacou Dubai, o prédio em Dubai, a gente ia para lá, disse, não, vou mais não, agora não. Deixa passar esse período que a gente vai. Aí começou a atacar e guerra atacou o posto de petróleo. E aí o petróleo vai aumentar. Quando aumenta petróleo, aumenta tudo, que aumenta combustível. No Brasil mesmo, tudo que se transporta através de rodovia, então vai aumentar comida, vai aumentar isso, vai aumentar roupa, vai aumentar isso, aí já começa crise, bolsa de valores caindo, o povo vendendo tudo, segurando dinheiro, prendendo, porque crise. Aí já tem quem diga, pode ser que comece uma 3ª guerra mundial, porque esses países que estão se envolvendo, por tabela, podem se juntar com outros e começar uma 3ª guerra mundial. E aí Lula já disse, não venha não, porque é o espírito de Lampião. Meu Deus do céu. Eu vou distribuir peixeira para todo mundo, para os companheiros, tudinho, e a gente vai guerrear de peixeira.
Trump que não venha para cá, que a gente vai de peixeira. Misericórdia. Aí começa guerra, crise, desabastecimento de petróleo, gasolina vai ficar cara, comida vai ficar cara. Aí tem gente que está. Notícia, crise. Ei, a gente tem que ficar. Palavra. Bíblia. Ei, meu irmão. Você sabe que o Brasil é preservado porque existe uma igreja ativa nesse lugar. O Brasil tem promessas de ser a sede do avivamento, meu irmão. A gente que por muito tempo recebeu missionários de muitos lugares no mundo, a gente está exportando missionário agora. A gente está enviando missionários para todas as partes do mundo. O Brasil tem sido um dos países que mais tem enviado missionários para o mundo. E sabe por que o Islã, que tem esse povo muçulmano, não pegou no Brasil? Por causa das igrejas cristãs, principalmente das pentecostais. A Europa está sendo dominada por eles. O Islã está crescendo absurdamente na Europa. Mas no Brasil isso não pega não. Por quê? Porque tem uma igreja. Eu não estou criando isso não é achismo meu. Especialistas apontam para isso. Que o Islã não cresceu no Brasil por causa da igreja cristã, principalmente a pentecostal. Porque o cara vem com uma conversa bonita, mas não é conversa bonita que vai convencer alguém que tem contato com o poder de Deus, não. Pode até convencer alguém que não sabe de nada, que não tem contato com nada, mas quando chega para alguém que tem contato com o Espírito Santo, que tem contato com o poder de Deus, meu irmão, eu não vou ser convencido por nenhum homem bomba, não. Eu sou do fogo, você é do fogo. E nós confiamos na força do Senhor. Nós confiamos no poder do Senhor. Ei, você não foi chamado para estar vivendo por notícia, para estar vivendo pelo que tem acontecido lá fora. Ah, esse presidente ganhou, agora acabou o Brasil. Ah, esse presidente ganhou, agora vai dar certo o Brasil. Aí o presidente que ia dar errado, o Brasil não quebrou. O presidente que ia dar certo, não resolveu também. Por quê? Porque a minha confiança não está em presidente, não é um homem que vai resolver, não. É Deus, é um povo que se chama pelo seu nome, que ora, que se afasta do mal, que se posiciona. Sabe o que é que está faltando para resolver o problema do Brasil? A igreja se posicionar mais como igreja. A igreja viver mais pela fé. A igreja tomar posse da sua autoridade em Cristo. A igreja se juntar mais para fazer o que a gente fez na sexta-feira, uma cruzada evangelística aqui junto com outras igrejas, de visões diferentes, de teologias diferentes, mas a gente deixa de lado o que tem de diferença entre nós. A gente se apega a Jesus, que é o centro, que nós concordamos, e vamos lá pregar a palavra, vamos lá libertar, vamos lá orar. Para quem estava lá, eu subi no trio para dar uma palavra, quando eu vejo, olho para cima, meu amigo, tamanho das nuvens que estava vindo. Começou a chuviscar. Quando eu olhei o povo, boa parte do povo indo embora nas carreiras. O outro já começando a se abrigar. Aí me veio um ímpeto, na alma veio um medo, sabe? Aí eu disse, não, eu sou da fé. Aí me veio um ímpeto, na autoridade do nome de Jesus, não vai chover enquanto a palavra estiver sendo pregada. A gota que estava caindo fez... Quem estava lá viu. Choveu não. Aí quando eu terminei, que eu desci, começou a chover. Aí a pastora de lá, de outra igreja, que é Verbo da Vida, a gente não tem pastora, mas a gente respeita as igrejas que tem. Então eu chamo de pastora também, porque é pastora. Aí a pastora pegou o microfone e reclamou logo comigo. O pastor orou para quando tivesse a palavra não chover. O pastor terminou de pregar, começou a chover. Mas vamos orar de novo para só chover quando a gente terminar tudo. Aí eu disse, eita, eu orei errado. Aí orou e parou de chover. E não choveu mais não. Sabe, meu irmão, mas a gente tem uma tendência... Jesus não parou o mar, não parou o vento, não parou a tempestade. E ele não disse que quem cresce nele ia fazer as mesmas obras que ele faz e outras maiores faria. E chegou o tempo de fazer obras maiores. Ousadia no Espírito, ousadia no Espírito. Não ser intimidado pelo que acontece lá fora, não. Ah, porque vem crise. Ah, eu estava com plano de aumentar a igreja, mas eu vou fazer plano agora de não fechar a igreja. Conversa, rapaz. A gente vai avançar na crise, com crise, sem crise, a gente tem Cristo.
Não são as notícias que determinam o meu nível de animação. É a palavra que determina o meu nível de animação. O meu nível de confiança é determinado pela palavra. Nós prosperaremos como nunca. O povo de Deus, pode vir a crise que vier, vai prosperar como nunca. Porque o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Daniel 11:32. Ei, o povo que conhece o seu Deus. Não é o povo que se conhece, é o povo que conhece o seu Deus. Eu não preciso conhecer as minhas limitações, as minhas falhas, os meus potenciais, as minhas habilidades. Eu tenho que conhecer o potencial de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, o que Deus pode fazer. E o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Ei, é chegado o tempo de fazer proezas. É chegado o tempo de fazer maravilhas. É chegado o tempo de operar curas lá fora. É chegado o tempo de prosperar como nunca. É chegado o tempo de abrir empresas, prosperar, enriquecer para toda a generosidade. Eu creio em empresários se levantando aqui dentro da igreja. Eu creio em empresários chegando também. Mas empresários já daqui de dentro se levantando. Pessoas se levantando aqui com ideias que Deus tem colocado no teu coração. Ah, porque será que vão me dar emprego? Ei! Será que Deus não te chamou para você dar emprego para outra pessoa? Será que Deus não te chamou para você empreender? Ah, mas ninguém empreendeu na minha família até hoje. Ei, por que você não ser o primeiro? Está o meu pai aqui, empresário forte. Coloca com ele. Terminou o ensino médio com supletivo. Qual foi o curso superior que fez? Não fez não, curso superior não. Mas bota um problema na mão dele. Dá um bocado de limão para ele. Ele faz limonada não, ele faz mousse. Ele não é empresário de suco não. Viu? Sabe, antes de ser crente. E depois que foi crente, multiplicou o negócio como nunca. Investe no reino, investe na obra. Aí antes de ser crente, eu falava com ele sobre isso. Ele começou a ser crente, começou a investir. Daqui a pouco ele disse, vou fazer uma oferta de tanto. Quase que eu dizia, ei pai, calma. Não é assim também não. Mas é assim mesmo. É porque nesse nível ele já estava numa fé maior do que a minha. E nunca faltou, e só chegou mais e mais e mais e mais. E por que está chegando tanto? Porque está com o coração no Senhor, não na própria capacidade. Talvez se ele tivesse feito cursos superiores, ele ia se confiar mais na sua capacidade. Como tudo foi ali, com o Senhor, no tete a tete, fazendo e aprendendo com o Senhor e confiando no Senhor, ele cresceu. Não tem problema nenhum se você fez faculdade não, viu? Eita, eu fiz faculdade, ó, e agora? Eu vou desfazer, vou rasgar meu diploma. Sabe, eu estou dizendo em confiar na força do Senhor. Confiar na capacidade do Senhor. Não confia no teu curso, não confia na tua capacidade. Confia no Senhor. Fui trabalhar. Passei no concurso da polícia. Fui trabalhar na polícia. Aí todo mundo dizia, tem tamanho não. Não vai passar. Não vai passar no físico. Passei no físico. Não vai passar no tamanho, passei no tamanho. Não vai aguentar segurar uma arma. É porque hoje eu tenho 80 quilos, mas eu tinha 57. Meu amigo, desce um vento forte. Às vezes eu estou andando ali no prédio, dá um vento forte, às vezes bate na calça assim, chega a dar um... Imagina eu com 57 quilos. Aí eu disse, oxi, que qualidade de policial. Aí fui, treinando, me especializando. Me tornei instrutor de tiro formado no BOPE. É, rapaz, venha tirar onda. Aí surge uma oportunidade para eu ir trabalhar nas Olimpíadas. Aí lá vai eu para Brasília, trabalhar em Brasília primeiro. Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, ó, CICCN. No prédio da Polícia Rodoviária Federal, na Épia, no setor policial de Brasília. E estou eu trabalhando lá. Digo, rapaz, daqui a pouco eu vou para o Rio de Janeiro. Trabalhando no Rio de Janeiro. Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o maior parque olímpico que tinha lá. O meu chefe era a pessoa mais importante que tinha lá. Era quem coordenava tudo. Aí, inclusive, recebemos lá o presidente da República. Aí o meu chefe era a pessoa mais importante, era quem eu recebia. Eu estava com o meu chefe, eu estava junto dele. A gente almoçou 2 vezes com uma pessoa, não sei se você conhece, Alexandre de Moraes. A gente almoçou 2 vezes. Tomara que o meu nome não seja citado aí. Almoçou, misericórdia. Mas a gente almoçou trabalhando, viu? Foi lá, não tinha nenhum banco, mestre, nem master, nem nada. Eu disse, rapaz,
Teve um momento que eu estava dentro de uma sala, aí tinha governador do Rio de Janeiro, na época era Pezão, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, presidente da República, Michel Temer. Quando eu estava em Brasília foi quando teve o impeachment de Dilma, o golpe. O povo chama golpe, né? Aí teve o impeachment. Eu não estou dizendo que eu acredito nisso não, viu? Já teve gente que ficou, oxi, isso foi golpe. Aí Michel Temer assumiu, a gente foi para Brasília, foi para o Rio, aí Michel Temer, Alexandre de Moraes, tudinho na sala assim. E eu naquele lugar. Disse, rapaz, eu que o povo dizia que eu não ia segurar uma arma, olha onde é que eu estou. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Agora eu vou fazer uma filmagem aqui, né? Olha para todo mundo que disse que eu não ia chegar. Olha onde eu cheguei. Tá me vendo? Sabe quem é esse aqui? E aquele ali? Com um coração desse, Deus não ia nem me colocar lá. Como é que está teu coração para tu ser exaltado? Tá isso, né? Tem sabor de mel. Sabor de mel. Tu vai querer humilhar quem não acreditou em você? Ou tu vai querer somente honrar o Senhor? Meu irmão, a fé opera pelo amor. Se eu estou com o coração em vingança, eu não estou no amor. Mas tem gente que é mais espiritual. Diz assim, Senhor, eu te louvo. Olha onde Deus me colocou. Olha como Deus é bom. Tá vendo esse aqui? Sabe quem é? Esse carequinho aqui, sabe quem é? Alexandre Moraes. Ah, não, é tio Júnior. Até a Adriana riu nessa, bicho. Eita, essa foi boa. Ela não costuma rir muito não, na minha piada não. Ela ri, a barriga balança o bebê dentro. Cuidado, meu irmão. Às vezes eu brinco muito, né? Cuidado, meu irmão, precisa parecer. Às vezes a pessoa coloca uma capa espiritual, mas na verdade o que ele está querendo é provar para quem não acreditou nele. Que ele chegou lá, ei, tu não precisa provar nada para ninguém não, meu irmão. Tem a tua vida com Deus. Tem a tua vida saudável com Deus. Sabe, queira honrar Ele pelos lugares onde Ele vai te colocar. Aí quando o teu coração está assim, aí você está pronto para chegar lá. Aí você está pronto para viver as promessas. Aí você está pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Lá em 2 Coríntios 5,7 diz, porque não andamos por vista, mas andamos por fé. Porque às vezes vai parecer que a gente está olhando para as coisas em volta e nada está acontecendo. Ei, a gente não vive olhando para o que está acontecendo, a gente vive olhando pela palavra. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sabe, esse ano pode ser o melhor ano da tua vida. Esse ano pode ser o melhor ano da tua família. Esse ano pode ser o melhor ano dos teus negócios. Esse é ano de multiplicar. A palavra que nós temos para essa igreja, para esse ano, é o ano de multiplicar. Multiplicar, multiplicar. Eita, o pastor veio com essa palavra de multiplicação, mas o que está se aparecendo em volta é crise. Eu acho que ele errou. Eu acho que multiplicação era para outro ano. Ei, não é a notícia que vai definir o que a gente vai viver. É a palavra. Ano de multiplicar. Ano de viver o que você nunca viveu. Ano de chegar onde você nunca chegou. Por quê? Porque tu é desenrolado? Não, porque tu serve ao Deus Todo-Poderoso. Tu serve ao Deus que é dono do ouro e da prata. Tu serve ao Deus que o coração do rei está na mão dele. E ele move para onde ele quer. Ei, não te aperreia com as injustiças. Não te aperreia com o que acontece lá fora, que não te anima. Só mergulha na palavra. Só mergulha no Senhor. Sabe quando é que a notícia vai te prejudicar, vai te atingir? Quando ela ocupa mais espaço na tua vida do que a palavra.
Quando a palavra tem primazia, quando você gasta mais tempo com a palavra do que com as notícias, pode vir a notícia, vai ser só um pedacinho do teu dia. A maior parte do teu dia é a palavra. Ei, passa o teu dia, assiste ministração, ouve ministração. Ministração de fé, ministração de poder, de crescimento financeiro, de crescimento familiar. Sabe, se tu está precisando de fé para cura, vai assistir ministrações sobre cura. Mas de quem crê em cura, porque tem um bocado de ministro aí, na internet, que tem uma teologia toda montada lá para dizer que não acontece mais milagre hoje. Ei, isso aí nem assiste, não chega nem perto. Assiste quem crê do jeito que você crê. Assiste quem crê nos dons. Fortalece a tua fé, vai ouvindo isso. Cria uma lista de confissões de fé e declara a palavra. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Ei, sabe que tem coisa que está faltando você viver, porque está faltando você falar. Primeiro crer e depois falar. Crer e falar. Crer e falar. Crer e falar. Eita, mas está difícil, como é que eu vou falar? Olha para a palavra, se enche da palavra. Romanos 10, 17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então, ouve pregação, assiste pregação, lê a palavra, medita na palavra, aí fé se levanta dentro de você. Aí você declara de acordo com a palavra, não com o que está lá fora. O problema é que às vezes a gente quer falar o que está acontecendo. Ei, tu não é jornalista não. Tem gente aqui que até é, né? Mas tu não está trabalhando no jornal não. Então não precisa estar mencionando o que está acontecendo. Menciona o que a Bíblia está dizendo. A Jeane ali, eu sou jornalista, pastor, e agora? Menciona o que a palavra diz. Ei, declara o que a palavra diz sobre a tua casa. Ei, a minha casa é um lugar de paz. Está precisando de paz em casa? Assiste ministração sobre casamento, sobre família, sobre amor e começa a declarar. A minha casa é um lugar de paz, o meu casamento é perfeito. Perfeito, pastor. Já viu meu marido? Ei, benção. Não é o que tu está vendo, não. Não precisa dizer que ele é lindo também, não. Porque às vezes é fé demais também. Mas assim, declaro que tua fé alcança. Que ele é um homem de Deus. Que ele vai chegar lá. Ai, Senhor, eu creio na barriga de tanquinho do meu marido. Aí está lá. Aí é fé demais também, né? Mas, meu irmão, declara a palavra. Declara a palavra na tua casa. Declara a palavra sobre os teus filhos. Pega o teu extrato bancário e declara a palavra sobre a tua conta bancária. Já fiz isso. Parecia que tinha nada lá. Senhor, obrigado. Obrigado por recursos chegando. Obrigado por dinheiro chegando. Obrigado por prosperidade chegando. Ai, pastor, tu é da teologia da prosperidade, é? E tu é da teologia da miséria, é? Eu sou da teologia bíblica. E a Bíblia fala de prosperidade. Veja todos os homens de Deus no Antigo Testamento. Todos eles, numa aliança inferior, baseada em promessas inferiores. Todos eles, multimilionários. Não fala o termo multimilionário, fala riquíssimo em ouro, prata, gado. Isso é o quê? Todos eles. Aí nós estamos numa aliança superior e a gente fica baixando a cabeça. Não, porque isso não é para mim. Não, porque é pobre de mim. Não, porque é coitado de mim. Não, porque é a família que eu vim. Não, porque é o lugar que eu vim. Não, porque é o bairro que eu morei. Ei, fala a palavra. Fala o que a palavra de Deus promete na tua vida. E aí você vai quebrar o ciclo da tua família. De você para frente vai ser outra história. Aí você declara isso para os teus filhos. Aí você ensina o teu filho a crer na palavra. Nem crer no dinheiro do seu pai. Porque às vezes o pai começa a pregar incredulidade para o filho. Pai, eu quero um videogame. Meu filho, você está achando que eu pego dinheiro na árvore? Você entendeu. Minha mãe balançando a cabeça. Eu nunca disse isso. Hoje. Está pensando que dinheiro dá em árvore? Está pensando, não é assim não, isso aqui não é para a gente não. Ou então está passando na frente da loja do shopping. Papai, eu quero. Na volta. Na volta a gente para. Você pode dizer a ele, meu filho, o papai não tem ainda não. Mas o papai da gente tem. Vamos pedir a ele. E vamos crer que ele vai dar. Sabe, para de pregar impossibilidade para o teu filho.
Para de pregar impossibilidade na tua casa. Não, isso aqui não é para a gente, não. Já viu que tem loja que tu não tem coragem nem de entrar no shopping? Tu passa... Quem foi que disse é? Tem loja que... Mas é uma verdade. Tem loja que tu passa no shopping, aí tu olha assim, rapaz, que loja bonita. Não, pra gente não. Aí passa de... Ei, entrar na loja não paga não, vice. Não tem nenhuma loja no shopping que você paga para entrar. Não, cinema não é loja não. Presta atenção. Quer dizer, nem o cinema não paga não. Cinema não é loja não. A loja que tu passa, tu entrar nela, tu não paga não. Faz essa experiência. Faz cara de rico. Quanto é esse blazer aqui? 5.600. E aí, amor, o que é que tu achou? Cara de rico. Dá um susto assim na pobreza de vez em quando. Tá passando assim, aí de repente entra. A pobreza faz. Aí vai se acostumando com esses ambientes. Pega um hotel bom e vai no hall dele. Vai no hall, senta lá no hall, tem um sofá no hall que tu não paga também. Faz cara de que tu tá esperando um grande empresário amigo teu que vai se hospedar lá. Aí tu tá esperando ele, aí tu senta lá, fica observando o ambiente, fica olhando para as pessoas. Qualquer coisa, se o carro, você achar que tá com vergonha do teu carro, que não combina, estaciona o carro mais distante. Faz essa experiência, vai dando uns sustos na pobreza. E entra lá, ó. Senta no ambiente. O que é que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo a ver, besta. Tem tudo a ver. Porque para a gente expandir o prédio aqui para o lado. Não sei quantos mil. Para expandir lá para trás. O que a gente tem para fazer aqui é uns 2 milhões. E aí? Tu não tem que ficar rico para isso, não? Se tu não quiser, Jesus manda tudo para mim. Eu estou aqui. Aí o teu filho, né, é curado, sarado, mas tu quer estar com um resfriadozinho. Filho de rico fica meio resfriado. Aí tu quer logo levar ele no hospital. Aí tu vai levar na UPA ou tu quer levar no Esperança, no Português. Não é melhor que tenha um plano de saúde bom para tu ir num lugar desse? Não é? Tu vai viajar, não é bom ir de avião? Tu vai lá pregar a palavra em Dubai. Agora não, viu? Espera um pouquinho. Daqui uns meses. Sabe? Meu irmão, a gente tem que acessar os melhores lugares. Eu fui chamado para dar uma palavra numa reunião de empresários lá no Rio Mar. No escritório deles lá. Um empresário que eu conheço já há um bom tempo. A gente perdeu o contato, se reconectou. Ele chamou para participar de uma reunião lá, dar uma palavra. Eu fui. Na verdade, me chamou para participar. Eu não sabia que era para dar a palavra. Aí quando eu cheguei, eu disse, senta onde? Ele disse, senta aqui, porque quem vai dar a palavra senta aqui. Eu disse, sou eu, é? Ele disse, eu digo, tá bom. Aí apagou as luzes lá, botou um louvor, ficou louvando lá, aquela vista do empresarial do Rio Mar, aquela vista bem bonita. Eu disse, rapaz, tem que ter gente crente aqui. Empresário crente. Aí vai ter outros empresários crentes que às vezes eu e tu não conseguem chegar nele para pregar. Mas esse outro empresário crente consegue. Então por isso tu tem que ser um empresário crente rico. Por quê? Porque todo lugar precisa da palavra. É porque às vezes a gente tem uma ideia de que a palavra é só para o pobre de dinheiro. Ei, o rico de dinheiro precisa do Senhor tanto quanto o pobre. A necessidade financeira não é o que define a necessidade de Jesus. Todo mundo tem necessidade de Jesus. Então nós precisamos entrar em todos os lugares para pregar essa palavra. Proporcionar para a nossa família conforto. Ei, meu irmão, isso não é espiritual não, meu irmão. Tu poder abrir a geladeira e pegar a comida que tu quiser comer. Tu de vez em quando querer ir para um bom restaurante, tu poder ir. Tu não te preocupar com conta. Vê, aí tu pode ficar orando pelo crescimento da tua igreja. Ao invés de orar para pagar a conta. Tu ora pelo crescimento da tua igreja. Tu ora pelos novos convertidos. Tu
Tu ora pela comunidade no Janga. Tu ora para acabar mais rápido o tráfico no Janga, que não vai ter. O Janga vai ser conhecido pelo avivamento. Quando a gente declarava 2 anos e meio atrás, tu lembra o que a gente declarava sobre o Janga? Tu lembra como o Janga era 2 anos e meio atrás? Hoje eu estou no Recife trabalhando. Aí alguém fala do Janga. Se o Janga tem a melhor orla do Recife, região metropolitana hoje, é do Janga. Não é ainda para tomar banho. Mas assim, né? Deus me livre, velho. Mas, né? Dar um passeio com tua família é maravilhoso, meu irmão. E o que a gente declarava aqui, estabelecimentos comerciais chegando, restaurantes chegando, as coisas chegando, o povo vindo para o Janga crescendo, se desenvolvendo. O povo antigamente dizia, o Janga não cresce, o Janga não desenvolve, o Janga não sei o quê. Aí todo mundo, o Janga está valorizando, todo mundo quer comprar. Libera um apartamento aqui nas 4 torres, no outro dia o povo já está alugando. A vacância mínima, porque todo mundo quer vir morar no Janga. Ei, deixa eu dizer para você, está só começando, tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais, porque tem um povo de uma igreja. Pense num povo próspero. Pense num povo próspero. E quanto mais aumenta a igreja, mais prosperidade chega no Janga. Eu estou pensando em passar nesses restaurantes e cobrar uma comissão pelas palavras que eu liberava para o Janga. Meu irmão, a tua palavra tem poder de mudar a realidade. Não é a palavra de Deus, não. Mas Deus delegou para você. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. Lá em Salmos 105:19 também vai dizer. Acho que é 105:19. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Ele entregou isso aqui para a gente administrar. É dele, continua sendo dele. Mas tem um princípio de mordomia. Já assistiu Batman? Como é o nome do mordomo de Batman? Alfred. Olha, ligado aí. Então, Alfred morava na casa, dirigia os carros, comia da comida, fazia de tudo. Nada era dele. Mas ele usufruía de tudo. Isso é o princípio de mordomia. Ei, a terra aqui não é da gente, não. Mas Deus deu para a gente administrar, vaso. Então usa os carros, usa as casas, usa as praias. Isso aqui é para a gente. Aí está o banqueiro, uma mansão de 200 milhões para fazer orgia. 80 prostitutas dentro daquele lugar. E um bocado de empresário, um bocado de político indo para lá, para usufruir. A gente olha um banqueiro com um prédio desse, uma casa dessa, uma mansão dessa, está tudo certo. Aí a gente quer se reunir, vamos alugar uma casa no Janga. Pensei que ela ia reclamar por causa do banqueiro. O processo, amor. Não, é Salmo 115:16. Aí, a gente olha para isso e a gente acha normal. O que escandaliza a gente é a participação dos políticos, dos empresários. A gente não escandaliza com o banqueiro usufruindo de uma casa de 200 milhões de reais, não. A gente escandaliza, não. Mas a gente escandaliza da gente juntar. Aí vamos juntar e vamos alugar uma casa para passar um dia, uma casa com piscina. Não, isso não é para mim, não. Não, isso é... Meu irmão, muda essa mentalidade, benção. Grupo de música pode vir. Muda essa mentalidade. Não, eu estou doente, mas eu sou pobrezinho, coitadinho de mim. Não venha contar miséria para mim, não, meu irmão. Se você precisa de ajuda, precisa de oração, a gente vai orar, a gente vai ajudar, mas não se coloque como vítima, não. Não se coloque como vítima, não. Porque a vítima, ela quer permanecer sendo vítima sempre. Porque ela ganha atenção quando ela é vítima. Então ela diz, coitado de mim. Aí a pessoa dá atenção, aí ela gosta daquilo. Aí ela não quer sair daquela posição de vítima, porque sempre que ela é vítima, ela alcança a ajuda de alguém. Ei, se veja como alguém ajudando outras pessoas. Mas hoje eu nem tenho para mim, mas se veja ajudando. Se veja sendo solução. Se veja sendo resposta de Deus. Há quem dá liberalmente, vê as suas riquezas aumentarem mais e mais. Algo que já retém mais do que é justo, seja em pura perda. Isso não vale só para dízimo e oferta, não, meu irmão. O que é que tu pode contribuir hoje com a vida de alguém? O que é que tu pode ser resposta hoje de Deus para a vida de alguém? Tu pode dar uma palavra, tu pode dar um incentivo, tu pode passar um versículo, tu pode dar uma oração. Deixa eu orar por tu.
Ei, tem alguém necessitado aqui, deixa eu orar por você. E Deus vai agir na tua vida. Oxe, mas eu estou precisando para mim. Ora por ele, planta na vida dele. Tu tem que ser de um jeito que os outros olhem para tu e dizem, rapaz, isso aí não tem falta de nada. Aí alguém vai dizer, quem vai me ajudar assim? O Senhor. Não fique contando com a ajuda dos outros, não. Conte com a ajuda do Senhor. Porque o Senhor pode levantar outros para te ajudar. Mas quando você faz cara de coitadinho, não é o Senhor que está levantando, não. É você que está sendo coitadinho e alguém está com pena de você. Não haja como quem quer que os outros sintam pena de você. Você carrega o poder do Deus Todo-Poderoso dentro de você. O teu resultado não pode ser normal. Você não pode ser normal. Os lugares que você chega, ninguém da tua família nunca chegou. Ninguém do teu bairro, ninguém da tua casa, ninguém da tua rua nunca chegou. Porque você carrega o poder. Pare de se ver pequeno. Pare de se ver fraco. Viva pela fé. Sabe, meu irmão, é contar com tratamento especial. Tratamento especial. Sabe, às vezes eu começo a gerar fé para isso. Tratamento especial. Eu vi uma propaganda, alguém falando, na Disney. Tem muita gente que gasta muito dinheiro para ir para a Disney. Vai para a Disney, gasta horas e horas nas filas para entrar nos brinquedos. Só que tem um ingresso VIP, que a pessoa não passa pela fila. Ela vai, aqui tem um corredor com a fila enorme, tem um outro corredor aqui vazio. Como pouquíssimas pessoas pagam esse VIP, elas passam e não tem nem fila. Ela vai direto lá na frente. Passa na frente de todo mundo. Mas é justo isso? Ele não pagou a mais para ser VIP? Aí ele curte muito mais o dia, porque não gasta horas na fila. Mas que tal tu recebeu o ingresso VIP sem pagar mais por isso? Rapaz, umas 3 pessoas creram. Aleluia! Já é alguma coisa. Sabe, meu irmão, às vezes você vai estar num lugar, alguém vai dizer, ei, vem cá, deixa eu te ajudar. Poxa, irmão, eu nem conheço. A graça do Senhor está sobre a tua vida. Ei, vem cá, deixa eu te favorecer. Meu pai trabalhou na SDS. Anos depois eu fui trabalhar na SDS. Estou na SDS. Aí eu disse, eu não vou nem usar o nome do meu pai. Meu pai é muito querido lá, tem muitos amigos. Só não vou usar o nome dele não. Quero fazer o meu nome. Não era soberba não, era não querendo me apoiar no que ele já fez. Talvez até imaturidade em algum momento, mas quero fazer o meu nome. Aí eu estou lá conversando com os colegas. Aí o colega, sim, mas teu pai não é policial. Quem é teu pai? Givanildo. Oxe, tu é filho de Giva? Sou. Oxe, meu irmão, Giva é meu amigo, pô. Ei, o que tu precisar, conta comigo. Aí eu precisei desenrolar uma documentação. Ei, vem cá, bora lá. Aí alguém que conhecia pessoas da sessão, bora lá, vem comigo. Os colegas aqui do precisando de ajuda, filho de um amigo nosso também, é da casa. Então, mais fácil. Aí chego em outro lugar, mais fácil. Eu digo, rapaz, eu vou querer fazer meu nome para quê? O nome já está feito, homem. Aproveita. Usufrui do nome que já está feito. Ei, eu vou te ajudar porque o teu pai já passou por aqui. Eu vou te ajudar porque teu pai já passou por aqui. Tu não vai precisar se esforçar não, porque teu pai já passou por aqui. Ei, tu sabe que o teu pai já passou por 2026, já passou por 27, 28, 29, 30. E quando tu chegar vai ser mais fácil, porque o teu pai já passou por lá. Para de querer fazer na força do teu braço. Descansa nos braços do teu pai. Ele vai te favorecer. Favorecimento especial. Tratamento especial. Tratamento especial, Meu irmão, Jesus pagou o preço. Jesus morreu no nosso lugar, para a gente não viver na maldição da lei. A maldição da lei, miséria, doença e morte eterna. A gente crê que a gente foi livre da morte eterna. A gente crê, nasci de novo. Eu sei que eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Você não crê isso? Você chega aqui com a vida toda troncha. Quem quer receber Jesus? A pessoa chega aqui, volta, tô leve. Eu sei que se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. Não é isso?
Então a gente crê nisso. Aí quando vem a parte da cura, aí diz, eu não sei se é vontade de Deus. É vontade de Deus, está no pacote. Aí quando vem, livre da miséria. Miséria, improdutividade, falta de recurso, está no pacote também. Jesus morreu por isso também. Aí eu aceito a vida eterna, mas eu não aceito os recursos. Eu não aceito a cura. Ei, aceita tudo, recebe tudo que vem da parte de Deus. O preço foi pago. Fica de pé, fica de pé. Vai parecer que está acabando. Eu sei. Se eu parecer que está acabando, a Adriana apontou para a ceia. A ceia. Se empolgue não. Aí eu, trabalhando na SDS, declarando, eu trabalho nos melhores lugares, recebo as melhores gratificações e salários, e trabalho nas melhores escalas. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Mas não era a realidade lá, mas era uma realidade no reino do Espírito. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Daqui a pouco fui transferido para o lugar que eu queria. Só que nesse lugar que eu queria, na unidade que eu queria, eu podia ficar no Recife, eu podia ir para o interior. E eu disse, Senhor, me deixa ficar no Recife. Eu quero ficar no Recife. Quero ficar no Recife. Quando vem, vai para Nazaré da Mata. Aí deu aquele impacto, 5 minutos assim. Ei, mas quem está na fé recebe o impacto, mas não demora muito não. 5 minutos depois eu digo, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Obrigado. Porque Nazaré vai ser o melhor dos melhores. Todo mundo vai olhar e vai dizer, rapaz, como pode ser tão bom onde tu trabalha? As pessoas vão... Meu irmão, eu não só pensava não, eu declarava. Aí eu vou para Nazaré. Chego em Nazaré, eu tinha uma sala para mim, com uma antessala. Chegavam oficiais da polícia lá e diziam, rapaz, nem eu tenho uma sala dessa. Aí chegava promotor e fazia, rapaz, tu é chefe mesmo, né? Nem eu tenho uma sala dessa. Aí eu comecei a trabalhar. Quem ficou no Recife? 6 meses depois, todo mundo saiu. Teve uma mudança no comando, todo mundo saiu. Eu estava em Nazaré, os promotores da área disseram, ei, com o Guilherme ninguém mexe não, deixa o Guilherme aqui. Meu irmão, Deus sabe o que é melhor para tu. Aprenda a confiar nele. Se é o melhor lugar, é o melhor lugar. Foi o melhor lugar. Todo mundo falava de Nazaré. Eu era o último da fila, por isso que eu fui para o lugar mais distante. Aí eu disse, o pessoal está pensando que está me mandando para o pior lugar, mas está me mandando para o melhor. Como tu responde às adversidades? Como tu responde às coisas? Ei, deixa a visão bem grande na tua frente. Eu sou da fé. Deus disse para Abacuque, escreve a visão bem grande, para que até quem passe correndo possa ler. Porque vai se cumprir, não vai tardar. Se parecer que vai tardar, não tarda, vai chegar na hora. E vai se cumprir integralmente. As palavras de Deus para a tua vida vão se cumprir integralmente. Responda com fé a palavra. Responda com fé as adversidades também. Porque nem sempre vai acontecer tudo do jeito que eu quero. Aí não precisava nem de fé, né? Tá tudo favorável, quem precisa de fé? Mas aí eu não queria isso e veio. Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Aí veio aquilo, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que tem algo bom nisso, eu não estou vendo, mas tem algo bom nisso. Aí você confia no caráter do teu pai. Aí você começa a experimentar do favor. Aí eu indo para Nazaré, na época de moto. Eu lembro que eu comecei em maio, nesse ano choveu muito em maio. A capa de chuva, frio. E existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas de impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. E aí foi acontecendo. Parecia que era o pior lugar. Aí foi se demonstrando ser o melhor. Porque palavras foram gerando realidades. Ei, começa a gerar a tua realidade pelas tuas palavras. Começa a gerar mudança pelas tuas palavras. E gera expectativa no favor de Deus. Porque certamente não falhará. Se cumprirá cada uma das suas palavras no tempo certo. Mas fica com a fé, fica com a palavra, fica na palavra. Fica na palavra.
Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais... É muito fraco. Chegarei em terras que ninguém jamais... Mais alto. Por causa do favor, por causa do favor. Eu chegarei. Eu chegarei. Cante com convicção. Ninguém jamais chegou. Estarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair e ao entrar. E por onde eu passar, abençoado. Abençoado ao sair e ao entrar. E abençoado ao entrar. E por onde eu passar, oh, abençoado eu sou. Deixa eu te dizer algo. Aleluia. Meu irmão, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. É isso, né? É. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza como do seu fruto. Ei, quando a gente canta essas músicas, a gente está declarando coisas que a gente crê. Isso é a palavra sendo declarada sobre a tua vida. Às vezes uma mentalidade religiosa vai dizer: eu sou miserável, pobre, cego e nu. Ei, benção. Lá em 1 Pedro vai dizer que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva, raça eleita, sacerdócio real. Mas entenda a diferença. Você não é isso por causa do que você fez. Você é isso por causa do que Jesus fez. Você é isso que o teu pai já veio antes de você. Não é porque tu fez teu nome, é porque tu aproveitou o nome do teu pai. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus, que em verdade vos afirmo. 23. Que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. Então ele diz: olha, se alguém disser e não duvidar. Então não é, tá no culto: ei, eu respeito você, eu respeito o seu jeito, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, se tu não declarar, as coisas não vão acontecer não. Não, pastor, mas eu tô crendo ainda nessas coisas que o senhor está dizendo. É crer e falar. Se você crer e ficar calado, não vai acontecer. Que a morte e a vida estão no poder da língua, não é do pensamento. É da língua. Eu estou te ajudando, eu estou amando a tua vida. Amém? Porque às vezes a pessoa... eu entendo. Às vezes a mentalidade fica assim: não, eu não sou nada disso. Você é, mas não é por causa do que você fez. Entenda, tudo é por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ninguém está se exaltando aqui. A gente está te falando sobre você ocupar a posição que Cristo já conquistou para você. Efésios 1, a partir do versículo 15, vai dizer: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós, do amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do vosso chamamento, com a riqueza da glória da sua herança dos santos, e com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está dizendo: ei, eu estou orando para os olhos de vocês serem abertos, para vocês perceberem a riqueza que vocês têm, para vocês perceberem a posição que vocês têm.
Para vocês entenderem o que Cristo fez na cruz por vocês e colocou vocês acima de principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir. Será que o apóstolo Paulo, para dizer isso, ele não entendia não do que ele estava falando? De que tinha gente que rejeitava esse tipo de palavra. Ele está dizendo: ei, abre os olhos do entendimento de vocês para vocês verem isso. A gente vai ter outra oportunidade, amém? Para a gente cantar de novo. Mas não é cantar para ganhar tempo ou para te animar, é cantar para declarar palavras. E sai daqui cantando isso, vai para casa cantando isso. Existe um favor. Bota no YouTube depois, Gabriel Rodrigues. No YouTube, Spotify, vai ter lá. Isso é parte da tua oração. Ora, se consagra, adora a Deus. Tudo tem o seu momento. Adorar a Deus é a prioridade. Mas tem um momento de você declarar sobre a tua vida. Que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor, existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Existe um favor que me acompanha. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor. Ei, povo da fé, cante isso mais uma vez. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Aleluia, aleluia. E finalizando, lá em Abacuque, no mesmo contexto, no capítulo posterior, capítulo 3, versículos 17 e 18, tem uma passagem muito conhecida de todos. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ei, a tua alegria não é definida pelo que acontece lá fora ou pelo que deixa de acontecer. O que Abacuque aprendeu nesse tempo e nessa conversa com Deus, nessa resposta de Deus foi: ei, não importa se a figueira não está florescendo, não importa se os gados não estão mais no curral, não importa se a provisão natural está faltando, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ei, a minha confiança está no Senhor, não está lá fora. Descansa no Senhor, confia no Senhor. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que veio, ouviu essa palavra, mas talvez ainda não tenha tido um compromisso com Deus. Você conhece, você vem, você vai para outra igreja,
você vem para cá, mas você ainda não firmou um compromisso com Ele. Ei, está aberta a porta da salvação para você nessa noite. Declarar é importante, falar a palavra é importantíssimo, crer é importante, mas tudo isso só tem poder quando Jesus é Senhor da tua vida. Antes de Ele ser Senhor, a tua vida ela não pode ser completamente transformada. Você pode até melhorar, seguindo os princípios da palavra. A colheita ela vem, mas ela não vem completa. Salvação completa, transformação completa, só recebendo Jesus como Senhor. E se você ainda não fez isso, está aberta a porta. Levanta a tua mão, a gente vai orar por você. A gente vai te conduzir nessa oração e vai te ajudar, te acompanhando nesse tempo. Tem alguém que ainda não fez de Jesus Senhor e quer fazê-lo nessa noite? Levanta a tua mão. Ou se você se afastou dos caminhos dele e quer voltar, ouviu a palavra, entendeu que as circunstâncias não te definem, que o que acontece lá fora não te define, mas a palavra. E você quer viver essa palavra. Levanta a tua mão, a gente vai te conduzir nessa oração. Tem alguém? Alguém ainda está com algum sintoma de enfermidade no seu corpo, precisa de cura? Levanta a tua mão no teu lugar e a gente vai orar por você. Mantendo esse espírito de adoração, só para facilitar a organização da Santa Ceia do Senhor, que agora a gente vai poder participar. A diaconia já pode se organizar. E nesse momento a gente vai poder cumprir isso que o Senhor nos chamou a fazer, a sua Santa Ceia, que relembra a morte sacrificial de Jesus, que nos resgatou dessa morte, dessa miséria, dessa doença, dessa posição de escravidão do pecado. Ele nos resgatou. Tudo isso que a gente pregou são consequências da nossa redenção. O alvo é o Senhor, é a gente estar lá com Ele, é a gente poder ser arrebatado quando Ele aparecer nos céus, e isso está cada vez mais perto. E quando isso acontecer, nós cearemos com Ele nas bodas do Cordeiro. Por enquanto a gente faz em memória do que aconteceu e como um ensaio do que vai acontecer no céu. Mas em breve estaremos fazendo isso com Ele no céu. A diaconia pode vir. De quem é essa ceia? Do Senhor Jesus. Não é da Igreja Verbo da Vida Janga, não é de uma denominação, é do Senhor. Quem pode participar? Todo aquele que nasceu de novo. E se eu nasci de novo e eu pequei? A ceia celebra a morte e ressurreição de Jesus, que te livrou do domínio do pecado. Então, se você pecou, você se arrepende. Se arrepende e deixa, obviamente. Ah, eu me arrependi, amanhã eu vou fazer de novo. Aí semana que vem eu me arrependo de novo e eu faço de novo. E arrependimento quer dizer mudança de rota. Você se arrepende e deixa e toma a ceia. Não se afasta da ceia do Senhor por causa do pecado. Se afasta do pecado por causa do Senhor da ceia. Amém? Os diáconos podem distribuir. E aí você aguarda, vamos aguardar uns pelos outros e vamos tomar juntos. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Aleluia. Tudo é por Ele, por causa dEle, para Ele. E sem Ele, nada disso seria possível. Tudo que a gente pode celebrar de redenção é por causa da morte redentiva dEle. O que é redenção? É resgate. Pagamento, resgate mediante pagamento de preço. Jesus pagou o preço com o seu sangue para nos resgatar. No Éden, o homem escolheu obedecer a Satanás ao invés de obedecer a Deus. Então o inocente foi morto para cobrir o pecado do homem. Animais foram mortos para que a pele deles pudesse cobrir a nudez, a consequência do pecado do homem. Isso apontava para alguém inocente, que lá na frente morreria para cobrir a consequência do nosso pecado. Durante todo o Antigo Testamento, sacrifícios aconteciam. Bodes eram mortos, bois eram mortos, sangues derramados sobre a arca, que simbolizava a presença de Deus, para propiciar, sobre o propiciatório, para tornar Deus propício ao homem, até que tudo apontava para Jesus, até que Jesus viesse derramar o seu sangue por propiciação pelos nossos pecados. Então Deus, quando olha para mim e para você, Ele não vê a tua falha, Ele não vê o teu pecado. Isso não é liberação para você viver no pecado. Isso é justificação dos pecados outrora cometidos. A morte de Jesus não é para a gente viver de qualquer jeito. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí ele, sabendo do que pessoas fariam, ele disse: então eu vou viver em pecado para que a graça aumente sobre a minha vida? E ele mesmo responde: como eu poderei viver no pecado, eu que para o pecado morri? Então nós já morremos para o pecado. Isso não é uma palavra de hipergraça, de ei, viva do jeito que você quiser que está tudo certo. Não, existe uma responsabilidade da nossa parte. Porém, na dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos agora, a graça é uma força capacitadora para você viver em santidade. Então você não vai viver em santidade com a tua força lutando contra o pecado. Você vai viver em santidade com a força de Deus que habita em você, te livrando do domínio do pecado. Você olha para Jesus e você vê que Ele é tão maravilhoso e você perde o prazer pelo pecado. Você perde a vontade de fazer o que desagrada a Ele, porque você contempla a Ele. Então, quanto mais eu contemplo a Ele, quanto mais eu adoro a Ele, quanto mais eu me rendo a Ele, menos o pecado se torna atrativo na minha vida. Aí, voltando agora, que já resolvemos a questão da hipergraça, e você entendeu que não é Jesus morreu por mim, eu posso viver de qualquer jeito. Aí, voltando, Jesus derramou o seu sangue por nós. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o meu pecado nem o teu pecado. Ele vê o sangue de Jesus te cobrindo, que te purificou, que te lavou e que te limpou.
e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Pega o cálice, o pão, levanta os elementos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de participarmos dessa ceia. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz, que nos libertou, que nos livrou de uma maldição, de uma vida de maldição, de uma vida de doença, de uma vida de improdutividade e de uma morte eterna que nos esperava. Obrigado porque o que nos espera é o céu. Obrigado porque o que nos espera é uma vida plena com o Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua obediência e pela tua abnegação, que derramou o teu sangue e partiu o teu corpo por amor de nós. Nós te damos graças e queremos cada vez mais honrar o teu sacrifício e viver de acordo com o que fomos chamados para viver. Em nome de Jesus. Amém. Pode participar. A ceia é um momento de reflexão, mas não é um momento de tristeza, é um momento de celebração, porque Jesus morreu, mas a morte não pôde segurá-lo, e ele ressuscitou. Vivo está outra vez. Aleluia! Nós podemos adorá-lo. E agora é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. E agora é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer